Gabrielzinho, você viu essa informação que saiu hoje? Inclusive o vídeo tá no canal, tá, gente? Quem tiver voando aí, o vídeo tá no canal aqui, você pode ver lá. Sport recusa a proposta de 11,8 milhões de reais pelo Gustavo. Gabriel, tua análise sobre isso, fez certo? Você acha que é um valor que é abaixo? Você acha que é um valor legal? Você venderia? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que é muito abaixo do que se espera que o Gustavo possa valer futuramente. Eu não acho que o Gustavo ainda é negociável. Eu acho que ele é um cara para ser lapidado, é um cara para ser preparado, que ele vai adquirir constância com o decorrer do tempo no profissional do esporte. Então, assim, não é nem só pelo valor, é porque eu entendo hoje como o Gustavo um jogador ainda que não é negociável. Eu não vejo o Gustavo sendo vendido ainda nesse momento, porque para mim ele tem que se preparar mais, tem que evoluir mais, para saber, aí sim, futuramente, se ele vai valer só, que na minha opinião é só 10 milhões de reais, ou se ele vai valer muito mais do que isso. Eu acho que ele precisa ser preparado e lapidado. Ele é um jogador que tem futuro? Tem, como vários outros já tiveram também. Então eu acho que você ter um cara desse em mãos e vender por um valor tão baixo, sem prepará-lo, sem saber se ele vai render mais do que o que ele rende hoje, só porque são 10 milhões de reais. Porque assim, vou explicar, vou ser direto. 10 milhões de reais não é qualquer besteira, não, é muito dinheiro. Mas assim, para o futebol, para uma promessa de um futebol brasileiro saindo daqui do futebol brasileiro, é pouco. Eu vi até essa questão do Gustavo Sim hoje, e fui fazer uma comparação durante o dia. O Gabriel Veron, que é jogador do Palmeiras, da mesma idade do Gustavo, que é da base do Palmeiras, ele tem os mesmos 19 anos do Gustavo e uma multa rescisória de 60 milhões de euros. Algo em torno que gira por volta de 371 milhões de reais. Ou seja, muito mais dinheiro, um caminhão de dinheiro superior ao que quiseram oferecer para o Gustavo. Então, assim, você precisa ter a paciência que, perdão, o Gabriel Veron, ele ainda também não foi testado e lapidado ao ponto de valer 371 milhões de reais no meu pensamento. Por exemplo, eu, dono de um clube europeu, tenho o dinheiro para pagar, eu não pagaria 371 milhões no Gabriel Veron, de reais e 60 milhões de euros. Mas é a multa rescisória que o clube do eixo, como você falou aí antes da minha entrada aqui, coloca no atleta, coloca no jogador. Então, assim, eu acho que você precisa lapidar a joia que você tem na mão primeiro, para depois você definir qual é o valor que você vai querer sobre aquela joia, seja no caso do Gustavo como um atleta. Ele precisa ser lapidado, precisa ser preparado para saber se ele vai valer somente 10 milhões de reais ou muito mais do que isso. Eu acho que não é hora de vender, independente do valor, é hora de você preparar ele para saber se ele vai ser um cara que vai ganhar muito mais ou esse valor muito menos do que isso. Eu acho que primeiro prepara, depois você vende a sua matéria-prima. Depois que você prepara, que você lapida ela, você vende ela do valor que você acha que ela possa te render frutos. Mas agora não é hora de vender, não, independente do valor. Beleza, agora vamos lá. Seguinte, se a gente for no mundo perfeito, né, Gabriel, nessa cena que ele está falando aqui, realmente, você lapida um pouco mais, dá um pouco mais de cancha para o menino, e aí depois você vende o jogador aí, ele valoriza muito mais, né? Agora, tendo em vista a situação do esporte, o esporte vive numa crise financeira há alguns anos aí, né? E a ideia é que esses jogadores eles sejam aí o escape dessa crise financeira do esporte, né? O Maílson, o Everton, que inclusive trouxe vídeo também sobre isso, 2 times do Brasil aí fizeram sondagem pelo Everton, vídeo aqui no canal, vocês podem ver também. Mas aí tem o Everton, tem o Maílson, tem o Gustavo, tem o Mikael, tem o Chico. Tendo em vista que o esporte vai, vamos supor que o esporte venda de fato, que eu acho que é o que vai acontecer no final do ano. 10 milhões não é muito pouco, não, Gabriel? Para o potencial que o menino tem hoje, nesse momento, você não acha que 10 milhões seria um valor muito baixo? Vou dar até um exemplo. Tem um jogador, eu vou até procurar o nome aqui, do São Paulo, que está emprestado para o Juventude, salvo engano, que recebeu uma proposta. Paulinho. Isso, ele recebeu uma proposta de quanto? Acho que foi 10 milhões A de euros. proposta do Paulinho não vi, não. A proposta do Paulinho não vi, não. Eu vou pesquisar aqui enquanto você fala aqui, mas o que eu acho chato é que tem um jogador que está jogando no Sul 30% que o Gustavo está jogando. Aí chega uma proposta de 30 milhões de reais. O Gustavo aqui está comendo a bola, para mim é a grande revelação do campeonato, sem sombra de dúvidas aí. E 10 milhões de reais não é pouco, não. É muito pouco, mas é como eu disse, por exemplo,
10 milhões de reais, digamos que seja, vamos citar um clube para trabalhar mais específico, digamos que seja um Manchester City, por exemplo, oferecendo 10 milhões de reais para o Gustavo. É muito pouco, mas para o esporte que entende o potencial que o jogador tem, é muito pouco, mas para o City que está dando um tiro no escuro, que não sabe para onde esse jogador vai evoluir futuramente, para eles é um valor plausível. Então, assim, como para o clube que vem para oferecer o valor, para comprar, é um tiro no escuro sem saber o que esse atleta pode virar, apesar do que o clube vai ter ele na mão para poder lapidá-lo, para poder trabalhá-lo, para o esporte não é vantagem, Vini. Porque o esporte entende aonde ele pode chegar, o esporte entende o nível de jogador que tem na mão. Então, assim, independente de ser muito pouco, o time que vai oferecer o valor para comprá-lo vai dar um tiro no escuro porque não sabe para onde ele vai chegar. Então, para o clube, é o que ele pode pagar ali para um jogador que ele não sabe para onde vai, para qual nível vai chegar, para qual nível vai atingir. Para o clube que o detém, que tem em mãos um jogador, o talento, que sabe que ele pode chegar até um certo patamar, como eu disse, é trabalhar, prepará-lo para futuramente receber o que se espera, o que o clube planeja receber e ganhar com ele. Então, por isso que eu digo assim, para o clube que está oferecendo, 10 milhões de reais não é pouco. Para o clube estar oferecendo aquilo ali é porque o clube entende que aquele jogador, naquele momento, vale aquilo, porque ele quer pegar o jogador naquele nível e transformar em um jogador de, não sei, 200 milhões de reais, por exemplo, como foi o Neymar, 222 milhões de reais. O clube quer prepará-lo para aquilo. O clube que o tem em mãos sabe que ele pode valer futuramente 222 milhões de reais. Então, é muito pouco para o clube que vai vender e é um valor plausível para o clube que quer preparar um jogador para ganhar muito mais. Então, assim, são dois lados. Para o clube que vai receber é muito pouco, para o clube que vai pagar é o que eles consideram ser coerente pagar naquele momento do atleta, entendeu? Agora vamos lá. Beleza, pegando essa tua linha de raciocínio, eu quero ver a Sucena também. Pegando essa linha de coerência, né? Para o esporte é uma realidade, mas para o Metalist da Ucrânia, que fez a proposta, não conhece esse jogador. É meio que um tiro no escuro que ele vai estar dando. Agora, por que esse tiro no escuro? Quando é um time. Vamos falar de São Paulo, mas quando é um time de Porto Alegre, Internacional, o Grêmio, esse tiro no escuro é de 30 milhões. E aqui esse tiro no escuro é de 10 milhões. E aí eu quero ver a Sucena primeiro e depois dar essa resposta a Gabriel aí, porque eu acho que a minha indignação ela bate exatamente nesse teto. Né? Porque vamos ter um outro exemplo, né? Aqui, nas devidas proporções. Mas aí o Flamengo vendeu o Muniz. O Muniz foi vendido, salvo engano, aí, salvo engano, 30 milhões de reais. Né? Depois você pode até confirmar, enquanto o Muniz, que inclusive estava próximo de vir para o Sport ano passado, acabou que ele não veio. Foi vendido por 30 milhões. O Muniz, ele era uma promessa. Ele tinha poucos gols, 50 inclusive. milhões. 50 milhões. Aí a gente vendeu o Gustavo por 10 milhões? O Gustavo é titular, camisa 10 do Sport. Né? O cara que está ali fazendo essa revolução, essa melhora, passa diretamente pelo Gustavo. Né? E por que tem que ser, Açucena? Uma mixaria de 10 milhões, como se fosse uma mixaria, né? Mas para mim é muito mais para o esporte. Para você é uma mixaria, né? Para mim é a minha vida, eu resolvi agora aqui. Né? Mas por que essa mixaria para o esporte e para o Flamengo 50 milhões? Eu acho que a sua pergunta já responde. Acho que o CEP já diz tudo, né? Eu não falo nem de um Flamengo, mas um time de menos expressão no Sul-Sudeste, a gente sabe que um jogador de lá vai sair muito mais de 10 milhões do que um Gustavo aqui no Sport. Porque a gente é do Nordeste, tem aquela resenha todinha de preconceito, etc., e mídia, e é isso. E eu acho assim, que cabe ao Sport segurar mais um pouquinho o Gustavo. Eu acho que o Sport tem que estudar bem algumas propostas e não pode simplesmente vender a qualquer preço só porque fez a primeira proposta, não. Eu acho que, e como eu falei, tem outros times de olho. É um time da Ucrânia que pode ser que ele nem tenha tanta visibilidade lá, né? Então, Sim. assim, a gente tem que esperar o final do campeonato, segurá-lo mais um pouquinho, para ver se a gente consegue vendê-lo com um pouquinho mais de dinheiro. Eu sei que 10 milhões não é pouco, e ajudaria a gente nessa situação que a gente está, mas
se tratando de Gustavo, de uma joia da base, e que vem jogando muito bem, para mim é pouco. Acho que não só para mim, mas para o torcedor é muito pouco, e para o clube também. Sabendo que ele pode render muito.